colegas do Ministério Público, procuradores de justiça, promotores de justiça, servidores, colaboradores, estagiários, convidados. Queria cumprimentar a colega Patrícia Rabicucci, promotora de justiça, coordenadora do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Saúdo também a expositora dessa manhã, a doutora Cláudia Natividade, agradecendo desde já, em nome da Escola Institucional do Ministério Público, a pronta disponibilidade em compartilhar conosco o conhecimento. Hoje trataremos sobre as diferenças e desafios no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tema tão atual, tão relevante, problema tão arraigado em nossa sociedade e que aumentou demasiadamente nos últimos tempos, especialmente no isolamento social por conta da pandemia. Bom, eu, sem mais demoras, nem não foi de realmente ouvir efetivamente quem sabe sobre o tema. Eu passo a palavra para a doutora Patrícia, para suas considerações iniciais e para assumir os trabalhos daqui em diante. Doutora Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor Pablo. Bom dia a todas e todos que estão aqui. É um prazer contar com a presença de todas e todos. Essa é uma ação educativa que está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do MPMG e na TV MP. As perguntas deverão ser postadas no Fórum QIA e serão repassadas a palestrantes posteriormente. Como o doutor Pablo pontuou, como a mídia noticia todos os dias, o crescimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é uma realidade no país, no mundo e no nosso Estado. Sempre importante dizer que os estudos, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública reconheceu o aumento da violência doméstica e familiar, e a gente sabe, e a doutora Cláudia já vai pontuar isso muito bem, os números em violência doméstica são sempre subnotificados, porque parcela considerável de mulheres não faz o registro da violência que sofre. Mesmo com subnotificação, os números são preocupantes e alarmantes. Estudos indicam que o tema violência doméstica é o terceiro no âmbito do Ministério Público na atuação criminal. Então, esse é um tema da vez, é um tema que requer de todos nós uma qualificação, um olhar específico sobre os desafios dessa temática. E, nesse contexto, contar com a professora Cláudia Natividade é uma grande oportunidade para todas nós do Ministério Público de Minas Gerais, servidores, servidoras, promotoras, promotores, colaboradores, estagiários, que no seu dia a dia atuam, recebem mulheres em situação de violência doméstica nos seus gabinetes. Também é muito importante pensarmos, né, e a gente sabe que temos integrantes das redes do Estado inteiro, o tamanho do desafio que é para os serviços de atendimento à mulher, muitos deles não especializados, realizarem esse atendimento com um olhar diferenciado que a temática existe. Então, para ouvir, para aprender sobre essa temática, eu convido a professora Cláudia Natividade para começar a sua exposição. O tema é Diferenças e Desafios no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Professora Cláudia Natividade é psicóloga, mestra e doutora em análise de discurso pela UFMG, foi sócia fundadora do Instituto Alban, no qual criou a metodologia de intervenção grupal com homens autores de violência a partir de uma perspectiva feminista e de gênero em 2005. Hoje é professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação e gerente do Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, CERNA, da Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. E eu tomo a liberdade, professora Cláudia, de dizer que a senhora é uma grande parceira do Ministério Público de Minas Gerais. Diariamente trocamos muitas mensagens na expectativa de levar ao interior do Estado esse olhar qualificado. Então, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Patrícia, né, pela
acolhida, pelo convite, né? O doutor Pablo também, por acolher aí essa indicação, certamente da doutora Patrícia, para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês, né? E eu quero colocar, assim, né, que a exposição que eu pretendo fazer aqui é uma exposição realmente para que a gente possa conversar, né? E dizer também, né, muitos agradecimentos à minha equipe de trabalho atualmente, né, a doutora Patrícia conhece todas elas, né, é uma equipe de 9 profissionais, né, comigo somos 10 profissionais lá no Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, e uma equipe que tem trabalhado de forma muito engajada, muito comprometida e muito qualificada para fazer aí a referência e o atendimento das mulheres em situação de violência no âmbito do Estado de Minas Gerais, né? Porque como nós somos um centro estadual, nós podemos fazer o atendimento de mulheres de qualquer cidade do Estado de Minas Gerais e o fazemos especialmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, né? E agora depois, não sei se a gente fala ainda depois, né? Mas, enfim, nós aprendemos a fazer a referência das mulheres de forma virtualizada e fazer as discussões de rede dos casos também de forma virtualizada, o que nos propiciou um alcance muito expressivo e interessante dentro do âmbito aí do Estado de Minas Gerais. E, por fim, mas não menos importante, agradecer também as mulheres que nós atendemos, que tanto nos ensinam. E eu acho que essa é uma perspectiva que eu já gostaria de imprimir aqui, nesse início de debate com vocês, né? E dizer também que esse debate ele vai seguir uma estratégia desenhada, né, que é uma estratégia de desconstrução, ressignificação, ou, a gente poderia dizer também, né, ressemiotização de obviedades. Tá? Então, eu gostaria de trabalhar com vocês dentro dessa dinâmica. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint, vou passar aqui, né, fazer um tempo de exposição, e estou aqui, né, à disposição para dialogar com vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no momento em que eu estiver fazendo a minha exposição, ou depois, né, assim, sintam-se à vontade para que a gente possa fazer essas trocas. Vou compartilhar aqui. Então, só para vocês, né, entenderem, eu estou, né, como já foi dito aqui, no Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, e esse centro ele está diretamente ligado à Coordenadoria de Política para as Mulheres, que está, né, ligado à Superintendência de Diálogos e Participação Social, dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos da SEDESE, né, só para vocês entenderem aí essa localização, né? Nós temos, então, uma equipe que fica diretamente ligada na Coordenadoria de Política para as Mulheres e uma equipe que fica ligada diretamente a mim, que é a equipe que faz esses atendimentos das mulheres, também capacitações, orientações a municípios, né? Nós fazemos todo esse trabalho aí dentro do âmbito do Estado de Minas Gerais. E hoje aqui, né, conversando sobre as diferenças e desafios no atendimento das mulheres em situação de violência doméstica. A primeira pergunta que eu faço, assim, é quem são as mulheres em situação de violência doméstica? Pode parecer uma banalidade, pode parecer uma obviedade, né? Mas eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa fazer uma desconstrução a partir dessa pergunta provocadora, né? Assim, quem são as mulheres? E aí, o primeiro exercício que a gente precisa fazer é assim, ó, não são as mulheres lá, somos nós mulheres aqui.
né? Não é aquela senhorinha que nós atendemos e vamos escutar, e que está muito confusa, e que fala que o filho dela, um portador de saúde mental, bate nela, né? Ou aquela jovem que a gente vai atender, que a gente fica espantada, pensando assim, meu Deus, essa moça tem 21 anos? Né? Somos nós aqui, né? Assim, somos nós aqui, é a nossa mãe, é a nossa prima, é a nossa irmã, somos nós mesmas, né? Assim como, quando a gente vai pensar, né, quem são os homens que são os autores de violência contra as mulheres, eles também estão próximos, estão aqui conosco, né? São os nossos pais, são os nossos primos, são os nossos irmãos, são os nossos filhos, são nossos vizinhos. É o dono da padaria que sempre me cumprimenta de forma muito efusiva, né? Que eu sempre falo com ele sobre coisas interessantes, né? Então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com essa temática é aproximar essa temática da gente. E aí, o atendimento de mulheres em situação de violência, ele é tão desafiador por causa disso, porque são experiências que são muito próximas, né? Aqui mesmo, né, conversando dentro desse grupo, nós podemos ter mulheres que estão em situação de violência agora ou que já estiveram, que já romperam com essas situações de violência. E isso é tão forte, gente, porque todas as vezes que eu vou conversar sobre isso, não sei como que vai ser essa conversa aqui hoje, né? Mas sempre tem um relato de uma pessoa. E isso, às vezes, assim, vem com tanta coragem, com tanta dignidade, com tanta humanidade, que é muito importante que a gente possa fazer todos esses acolhimentos, né, dessas questões. Então, a primeira proposta de desconstrução que eu gostaria de fazer aqui para vocês é assim, é não olhar para as mulheres, não ver as mulheres lá, mas ver as mulheres aqui, né, agora, perto da gente, né, do nosso lado, nós mesmas. Né? Então, assim, é uma forma de aproximação. Tá? E como escutar as mulheres? Né? Eu acho que esse é o grande desafio, na verdade, que talvez tenha movido, né, a doutora Patrícia para que a gente possa conversar aqui. Né? E escutar é diferente de ouvir. Assim como olhar é diferente de ver. Né? Escutar é de uma outra ordem. E é, talvez, o maior desafio que nós temos enquanto pessoas e enquanto profissionais. Né? Eu, na minha posição, né, de psicóloga, faço esse treino, porque ele é um treino técnico, né? Assim, ele faz parte, tecnicamente, da nossa intervenção, profissionalmente falando, né? E todas as outras atuações dentro desse campo, né, também precisam de desenvolver isso, né? É a delegada ou delegado, é a promotora ou promotor, é a juiz ou juiz, né? É a técnica de serviço social que está no meu serviço, a técnica de psicologia. Né? Então, assim, isso não é, digamos assim, uma expertise que seria somente da psicologia, a despeito da psicologia ter esse parâmetro de trabalho, né? Mas esse escutar é um escutar que nos favorece profissionalmente, nesse campo de trabalho em específico e em vários outros, que necessitam dessa sensibilidade, né? Porque a gente está escutando ali violações de direitos, né? E na nossa vida também, né? Quem não desenvolve
uma escuta, uma sensibilidade de escuta, né? Que não para de olhar e ver, né? Fica um pouco, vamos dizer assim, emaranhado ou emaranhado em situações, em problemas aí, enfim, né? Complicados, né? É difícil, mas é importante, né? Escutar e ver. E quando a gente está disposta a fazer isso, é preciso que a gente deixe se permear, aproximar. Não existe uma escuta sem proximidade, não existe uma escuta de longe, né? Não existe ver de longe, né? Isso essas situações ou essas formas, elas necessitam de proximidade. E essa proximidade, ela tem que ser mantida dentro de um sistema de horizontalidade, né? Não é porque eu sou psicóloga que eu sei mais da vida daquela mulher, ou das emoções daquela mulher, ou das experiências daquela mulher, né? Não é porque eu sou delegada, ou policial, ou promotora, ou promotor, que eu sei mais. Então, assim, a gente precisa de fazer esse movimento, né? De buscar ali naquela relação uma horizontalidade, porque senão eu não vou escutar. E se eu não escutar, e se eu não aproximar, eu não vou entender. Então, vocês percebem que são sistemas conexos que a gente precisa de atuar, né? De buscar próximo da gente, né? E aí, né, a pergunta, o que escutamos quando escutamos? E aí, eu vou pedir licença para ler uma narrativa aqui para vocês, tá? Essas narrativas, elas são narrativas das nossas próprias atendidas lá no Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, né? Nós temos um projeto que elas, né, completando ali o atendimento, o segmento, o acompanhamento no nosso serviço, elas são convidadas a falarem sobre as suas vidas, né, as suas narrativas de vida. E aí, olha só, quando a gente escuta sonhos. Uma primeira. Aos meus 22 anos, pensei ter encontrado o príncipe encantado e tudo o que se espera de um começo em que tudo parecia mágico e perfeito. Entreguei então a minha vida nas mãos daquele que eu pensava ser tudo para mim. Vi nele o amor da minha vida, melhor amigo, amante, companheiro, pai, minha metade. Tudo que sempre desejei encontrar em alguém estava ali em um só ser, todo meu, minha vida, perfeito. Passei a depositar toda a minha confiança, dividindo sonhos e desejos. Vou ler uma outra. Logo no início do casamento, as coisas não estavam caminhando para a direção que idealizei. Comecei a perceber certas privações, mas persisti. Fui impedida de trabalhar, me sentia presa, mas acreditava que casamento era assim mesmo. Distanciei da minha família, não podia fazer amizades. Eu achava que, como o meu pai fez isso com a minha mãe, assim seria com o meu marido e eu. Achava que o homem mandava e a mulher obedecia. Pensava que era melhor assim. O meu marido era ciumento e devia ter razão, porque depois que a mulher casa, a vida é diferente. Assim, dia após dia, fui me sentindo cada vez mais presa e solitária. Acreditava que, com muito esforço, depois da maternidade, tudo poderia mudar. A descoberta da gravidez trouxe grande alegria, um sonho realizado. Sonhava ser mãe e ter alguém para cuidar e amar. Criança traz alegria, pode fortalecer a parceria do casamento e diminuir a solidão. Entretanto, ao contrário do que sonhei, a gestação foi solitária. Compareci às consultas de pré-natal sozinha, meu marido não esteve presente nesse momento tão especial, participava apenas como espectador.
mas eu continuava acreditando. Pensava que homem é assim mesmo. Com o tempo vai melhorar. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós escutamos esses sonhos. E esses sonhos, eles também estão enraizados na gente. Né? O sonho de ter uma pessoa, de ter uma família, de ter filhos, de construir alguma coisa, às vezes, diferente daquilo que a gente teve, diferente, sempre pensando em melhor, né? Então, é isso que nós escutamos. Né? E aí, o que que a gente faz com isso que nós escutamos? Bom, aí depende do lugar que a gente está, né? Lá em um serviço técnico de atendimento, de equipe multiprofissional, de atendimento às mulheres em situação de violência, nós problematizamos a ideia do amor romântico, a ideia da maternidade romantizada, né? Nós estamos problematizando essas questões, estamos conversando com as mulheres a partir disso, né? Assim, digerindo todos esses sonhos, ou, mais especificamente, a não realização deles, né? E, no caso aí, com a ocorrência também da violência. Né? E quando a gente vai escutando essas histórias, e essas histórias, né, assim, ressoam em nós, porque são histórias, né, não só nossas, individualizadas, mas histórias partilhadas, é um desafio também emocional para qualquer pessoa que vai fazer a escuta dessas histórias. Né? Porque está tudo muito perto. Então, a gente tem que assumir, está tudo muito perto. Tá? E depois, o que fazer, né, com essas histórias? Espera aí, deixa eu só um momentinho aqui, porque... eu vou só subir aqui a minha grade aqui do Zoom para cima, que ela estava para baixo, fechando meu texto. O que fazer com que as mulheres participem conosco das decisões técnicas? Eu acho que isso é fundamental. Quando nós escutamos sonhos, esses sonhos parecem com os nossos sonhos, e nós, nos lugares técnicos, iremos fazer intervenções que vão incidir na vida das mulheres. E incidir sobre a vida das mulheres, seja ali, né, dentro dessa perspectiva técnica, da qual, né, eu comecei a narrar, que é o meu cotidiano de trabalho, seja no cotidiano de vocês, né, assim, do sistema de segurança, do sistema de justiça, é uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não pode ficar só conosco, assim, não somos nós, pessoas que estamos nos lugares técnicos que vamos decidir. Essas decisões são decisões que precisam ser partilhadas, são decisões sobre a vida. Né? Ninguém aqui, né, em uma situação de vulnerabilidade, quer ser, por exemplo, enviada para uma instituição de acolhimento sem ser consultada, pactuada. Né? Ninguém aqui, né, quer ter, por exemplo, né, filhas e filhos separados de si porque correm igualmente riscos de violência dentro de um contexto familiar. Né? Então, essas decisões, assim, elas precisam ser pactuadas. E aí, de novo, né, assim, é só no sistema de horizontalidade que a gente vai conseguir isso. A gente não consegue isso em outros sistemas. Né? Então, assim, quanto mais o sistema for hierarquizado, muito provavelmente menos intervenções assertivas nós faremos. Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa de pensar e assumir. Né?
E aí eu comecei a listar, assim, algumas armadilhas, né? Quando a gente vai fazer a escuta das mulheres, né? Acho que são coisas que, vamos dizer assim, passam pela minha cabeça ainda hoje, depois de tanto tempo trabalhando nessa temática. E passa na cabeça da equipe técnica, né, que trabalha comigo, mesmo com a experiência, né, que se tem no cotidiano de atendimento das mulheres, né? Então, assim, são, vamos dizer assim, sinais, né, ou formas que a gente vai identificando e de vigilância para a gente, né? Como que ela ficou nesse casamento tanto tempo assim? Deve ter algo de errado com ela. Então, assim, isso são, tipo assim, gente, pensamentos automáticos, tá? Então, assim, a gente precisa de, o tempo todo ali, no cotidiano do trabalho, fazer esse exercício de não culpabilizar as mulheres, né? Ela fala coisas desconexas. Será que é doida? Deve estar delirando. Isso tudo deve ser mentira, né? É um desafio. E, em alguns casos, as mulheres, elas estão tão desorientadas porque já estiveram tanto tempo em situações de violência que já estão ali com danos que são expressos dentro dessas perspectivas de desorientação, tá? E aí, o que eu estou chamando de desorientação? É isso, assim, às vezes começa a contar, a narrar um caso, aí para e já pula para um outro assunto. E aí começa a desenvolver esse outro assunto, e aí já vai e volta para esse primeiro, né? É uma dificuldade fazer escuta, viu, gente? Porque a escuta geralmente é fragmentada. E vocês sabem por que ela é fragmentada? É assim, ó. Vamos imaginar, né, ou poderíamos dizer, vamos relembrar as situações de violência nas quais nós já nos incluímos, porque todo mundo já sofreu violência, tá? E todo mundo também pratica violência, a gente também tem que falar sobre isso, tá? Então, mas vamos lembrar, né, nas situações em que a gente já sofreu violência. Dentro daquela discussão, em que você começava a falar uma coisa, começava a construir um argumento, aí vinha uma outra pessoa e te cortava. E te levava para um outro ponto. Aí você parava de desenvolver esse ponto, porque você já tinha que responder aquele outro, né? Aí você passava dessa coisa para cá. E aí dessa coisa para cá, e para cá, e para cá, e para cá, e para cá, né? Quem nunca viveu uma situação dessa? Todos nós já vivemos. Agora, as situações, né, que nós já vivemos, enfrentamos com recursos diferenciados, né? Mas algumas mulheres vivem somente isso. Vivem somente isso. E viver somente isso faz com que a gente tenha ali um tilt de desorganização, né? Assim, como que é? Como que a gente fica desorganizado? A gente fica desorganizado porque uma coisa apareceu de surpresa, a gente é uma situação nova, isso e aquilo. Então, essa desorientação, ela é própria, tá? E essa desorientação, ela pode também estar conectada com questões relacionadas com a saúde mental, tá? Com questões psiquiátricas, melhor dizendo, melhor colocando, tá? Mas nem sempre. E muitas vezes as mulheres que estão em situação de violência são confundidas com loucas, e aí entendendo, né? Loucas que têm questões psiquiátricas, por conta desse estado de desorientação, tá? Nós vamos voltar um pouquinho nesse tema aí, um pouco mais à frente, mas eu quero dizer para vocês, né, assim, que mesmo quando a gente está atendendo mulheres que
tem questões psiquiátricas e que tem, né, delírios, que tem questões persecutórias relacionadas com esses temas da violência doméstica intrafamiliar, elas não estão inventando isso, tá? Isso faz parte da experiência delas. Pode ser uma experiência passada, que elas estão atualizando ainda, né? Repetindo, atualizando, e aí a questão psiquiátrica, né? Porque elas meio que se fixaram ali naquela experiência e estão, né? Isso vai funcionar como um sintoma, tá? Não quero ficar falando muito psicologias aqui não, tá, gente? Mas, assim, quero aproveitar o momento para, enfim, né, colocar um pouco aí dessa expertise para auxiliar vocês nessas construções, tá? Mas o fato é que, né, os testemunhos das mulheres não devem ser não acreditados, mesmo quando a gente já identifica questões psiquiátricas, tá? Porque isso está conectado ali com os sofrimentos daquela pessoa, né? Enfim, a gente precisa de atuar também em rede, ajuda, também vou voltar a esse tema, né? Outra coisa, né, assim, que é uma armadilha frequente na escuta das mulheres, né? Ela não se importa com as filhas ou filhos, ela não é uma boa mãe. Isso é muito forte, porque na nossa cultura, a maternidade figura como uma forma de organização das possibilidades possíveis, né, de ser mulher, ou, né, vamos dizer assim, falando de forma, né, pensando numa arquitetura mais tradicional de valores, né, assim, é a forma esperada de se ter mulher, né? E isso é um automatismo que geralmente funciona, né? E é sempre bom, né, ficar vendo ali uma coisa e outra, uma coisa e outra, né? Ela está com as unhas grandes e sujas, né? Sim, atendemos muitas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? Mas esse é um ponto, assim, esse é um ponto a ser considerado, né? Vocês sabem, gente, que quando eu iniciei aqui, né, conversando, falando sobre as questões das obviedades, eu fiquei assim, isso, né, assim, são tantas vezes eu me vi discutindo com equipes técnicas que trazem esse aspecto à luz ali para qualificar, ou melhor dizendo, desqualificar o caso, né, ou desqualificar a mulher, né, assim, então, assim, por isso que eu trago essa questão, né, e a gente tem que pensar nisso, porque as formas, né, de cuidado, inclusive da questão do cuidado corporal, elas são socialmente localizadas, né, elas são historicamente localizadas, né, então, assim, há hábitos e hábitos. E eu me lembro, especialmente, né, de uma mulher que nós acompanhamos ainda no serviço, né? E eu fui até o interior com essa mulher porque ela iria ficar na casa, né, de um parente em uma outra cidade aqui de Minas Gerais. Eu fui com ela. E aí, quando eu cheguei lá na casa, né, desses familiares, eu falei: olha que interessante como que a questão familiar inclui, né, essa perspectiva ali, né, do que tanto era cobrado dela, tanto era colocado para ela, né, como a questão da higiene, né, como que isso era uma marca também familiar, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. E, além do mais, né, nós não podemos definitivamente, né, imprimir os valores burgueses para todas as mulheres e todos, né, os homens também que nós atendemos, né? Isso faz parte de um sistema burguês de valores. Então, esse também é um cuidado, né? Como uma mulher financeiramente dependente ficou nessa situação,
supondo que somente as mulheres, né, com vulnerabilidade econômica estariam, né? Não, né? A gente tem ali todos os tipos de mulheres, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres que não têm uma independência econômica, financeira, mulheres que têm, né? Que têm recursos, que têm, né? Mulheres cis, mulheres trans. Então, assim, a gente tem uma diversidade enorme de mulheres nesse campo, né? Ela é tão linda e jovem, por que ela apanhou? Né? Como se a mulher, né, linda e jovem tivesse, digamos assim, todas as chaves para entrada no mundo, né, e valorização no mundo, né? Enfim, são muitas questões, muitas armadilhas aí, né, que a gente precisa de fazer uma escuta, assim, né, dos nossos automatismos para que a gente possa considerar o atendimento das mulheres de forma mais horizontalizada. Então, algumas saídas para a escuta. Primeiro, não individualizar. É aquela mulher que tem aquela experiência, que está vivendo aquele drama? Sim, mas são tantas outras mulheres. Não é só aquela, né? São tantas outras. E aí, eu leio outra narrativa. Hoje, eu percebo que vivia em uma prisão real e simbólica. Eu achava que aquele era o meu lugar. Hoje tem mais informação. Vejo na televisão e penso, nossa, eu vivi isso. Isso é uma experiência muito forte que as mulheres colocam, né? Ficam vivendo todas essas experiências como se problemas delas fossem e entender isso como uma questão histórica social é fundamental, né? Não patologizar. Tem questões de desorientação? Tem. Isso é uma questão estrutural de saúde mental? Pode ser ou pode não ser. É uma questão de saúde mental, então a mulher está mentindo? Não. A gente precisa de desfazer essa cadeia cognitiva de senso comum que chega para a gente. E realmente fazer ali um atendimento específico, adequado, mas não desconsiderando, né? Dizendo, isso ali é um problema de saúde mental. Não, faz parte da experiência daquela mulher, né? Nós precisamos construir saídas aí. E não hierarquizar, né? Acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui, que é uma forma de funcionar. O rompimento da violência e as suas marcas, né? Assim, a gente tem que entender que a tomada de consciência das violências, ela é processual. Ninguém se vê e se entende dentro de uma situação de violência assim que aparece o primeiro sinal, a primeira marca. Mesmo porque o primeiro sinal, a primeira marca, não significa muita coisa. Significa, né? Se for repetir. Significa se o outro ou outra que estiver comigo não me escutar, não me referenciar, né? Mas são essas questões, né? E aí eu leio outra narrativa. Ele quebrava as coisas. Nunca me bateu. Eu não entendia que isso era violência. Comecei a ceder, me ofendia na frente da minha filha e eu chorava. Até as saídas eram controladas. Depois passamos a brigar menos, pois eu cedia para o que ele queria. Ficava presa dentro de casa. 12 anos presa. Comecei a perceber que estava cansada. Vivi 12 anos a vida de outra pessoa. Não eram as minhas escolhas. Não era o que eu queria. Comecei a reproduzir isso com a minha filha. Então, gente, agora qual que é o processo? Qual que é o tempo desse processo? Aqui nós temos uma narrativa de 12 anos.
A gente pode ter narrativa de 40 anos, 50 anos, de 12 dias. Hoje nós estamos com uma mulher sendo referenciada no programa que narra isso. Eu tive um relacionamento com esse cara de 12 dias. A doutora Patrícia conhece esse caso. E foi uma tentativa de feminicídio. 12 dias, tá? 12 dias. Né? Então, cada uma tem um tempo, cada uma tem um processo. Né? As dores são imensas, imensas. Né? 12 dias e uma tentativa de feminicídio. Percebam. Tipo, inimaginável. Né? Inimaginável, mas é. Né? A trajetória para se conseguir justiça nem sempre atende às expectativas das mulheres e nem sempre se faz justiça. Então, são dois campos que a gente precisa de trabalhar. A gente precisa trabalhar tanto na expectativa das mulheres, quanto nos nossos problemas e gargalos para que a gente possa produzir pelo menos a justiça que está na lei. Isso é uma grande discussão, gente. Sabe, o tanto de prisão aí decretada que não consegue acessar os agressores. O tanto de medida protetiva em que não se consegue citar. E não se consegue, assim, por um tanto de coisas que, né, assim, nem vou ficar falando muito sobre isso, porque o cotidiano de trabalho de vocês, né, é o mesmo do nosso, e, enfim, vocês conseguem saber disso. E as expectativas, né, de justiça das mulheres. E nós trabalhamos muito dentro do serviço, lá dentro do Cerna, essas expectativas. Porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa não vai ser presa. Não vai, porque tem artimanhas, porque, né, enfim, consegue mesmo se safar desse sistema, né? E a mulher entende que ser presa é uma condição de ela se sentir retificada, se sentir, né, com justiça. Né? Isso é uma verdade? Sim, isso é uma verdade. Mas a condição de justiça também se faz de outras formas, por outros meios, né? E a gente vai trabalhando com as mulheres, é isso. Enfim. E o resgate da autonomia e da autodeterminação das mulheres é emocionante. Isso aí, quem trabalha nesse campo já sabe. E aí eu leio outra narrativa. Ainda evito me expor, ser vista por ele. Ainda tenho medo. Não foi fácil desistir do conto de fadas do casamento, mas a cada dia me reencontro. Descubro mais coisas sobre mim. Estou aprendendo sobre quem sou e o que gosto, resgatando minha identidade. Vivi a vida de outra pessoa, agora escrevo a minha própria história. Posso ir onde eu quiser, sem ter medo de chegar em casa. Ele achava que eu ia desmoronar. Isso não aconteceu. Estou feliz, minha filha também está feliz. Ela diz estar com saudades do pai, mas não quer voltar para viver aquela vida de sofrimento que vivíamos antes. Estou fazendo curso, quero trabalhar. Hoje estou me conhecendo. Percebo que sou muito amada, respeitada e admirada por muitas pessoas das quais tive que me afastar. Família, amigos. Aos poucos, estou voltando a construir novos sonhos, projetos e aprendendo a viver em liberdade. Aprendendo a viver em liberdade. Né? Percebem o que significa isso? Né? Provavelmente para nós que estamos aqui
nessa conversa, né, enfim, nós nunca tenhamos esse sentimento, né, de ter perdido a nossa liberdade. Ou, se tivemos esse sentimento, foi um sentimento, vamos dizer assim, muito localizado e por pouco tempo, né? Mas a gente está falando ali, muitas vezes, de situações, né, em que a perda da liberdade maior, ele foi solapado. E o resgate disso é absolutamente emocionante, encantador, né? E o outro lado da moeda, gente, e aí eu vou terminar em mais ou menos uns 10 minutos, tá, doutora Patrícia? Para a gente fazer aqui o nosso debate, né? E o outro lado da moeda, gente, né? São os autores, as autoras de violência, né? Assim, como que a gente vê, entende e tal, né? Porque é importante que a gente possa saber, né, como que isso vai funcionando, né? Os autores ou autoras de violência, né, utilizam argumentos que minimizam as suas condutas, né? Atribuem a responsabilidade de fatos às mulheres, definem como exagero algumas narrativas, né? E proporcionam explicações racionais sobre os fatos. Essa é uma marca, tá, gente? Uma marca muito, vamos dizer assim, perceptível, né? E as mulheres, lógico, né, que já passaram por tantas situações extremas e prolongadas de indefinição, angústia, depressão, tantos adoecimentos, e se encontram ali, né, em situação de inferioridade física e psicológica diante de agressores ou agressoras, né, a imagem que elas passam de desorganização, que eu já descrevi, né, no início dessa nossa conversa, faz com que a gente possa desconfiar dos seus testemunhos. Então, essa é uma dimensão assim, importantíssima para que a gente para quem está trabalhando nesse campo, né? Isso porque, né, assim, vários estudos aí sobre as masculinidades violentas, né, que são masculinidades machistas, elas funcionam com uma dupla fachada. Esse é um conceito, tá, gente? Isso não é uma definição, digamos, de senso comum, né? É um conceito. Então, nos contatos sociais, autores de violência são racionais, simpáticos, são nossos amigos, né? E como, né, eles participam aí dessa dinâmica de violência, que é uma desregulação desse sistema aí, né, das relações horizontalizadas, né, eles estão em melhor posição de força física ou psíquica, né, é justamente essa parte, ou esse lado, que os observadores externos vão ver, né, e considerar. E as mulheres, então, elas são percebidas aí nesse campo, né, como contraditórias, emocionalmente desequilibradas, e o testemunho fica fragilizado. Né? Autores ou autoras de violência, eles se mostram confiantes, com uma fachada de segurança, racionalidade, seriedade, quando a gente fala, né? Nossa, você precisa de ver o tanto de remédio que ela usa, ela é louca, né? E aí a gente vai ver, né, as mulheres com os seus adoecimentos ali realmente hipermedicalizadas, mas, né, dentro dos contextos de violência e hipermedicalizadas, inclusive porque estão dentro dessa situação de violência, né? E vamos falar das boas práticas, né, gente? E eu coloquei só isso aqui, ó, atendimento em rede. Quando a gente está lidando com esses casos de alta complexidade, é só o atendimento em rede que pode
propiciar uma referência realmente adequada e assertiva para as mulheres. Uma andorinha sozinha não faz verão, e nós estamos isolados nos nossos lugares de intervenção, nós não vamos alcançar êxito no enfrentamento a essa questão tão séria e, como já foi dito aqui no início da nossa exposição. E aí, gente, quem é a rede? Né? Nós temos uma rede, né, de segurança e justiça, nós temos uma rede de políticas socioassistenciais, nós temos uma rede de políticas de saúde, nós temos uma rede de criança e adolescente, porque, né, não são só as mulheres que sofrem violência, são as mulheres, né, e quem delas depende, especialmente, né, filhas e filhos, às vezes pessoas idosas, às vezes pessoas com deficiência, né? Então, assim, o olhar ampliado para essas questões e a busca ali, né, de saída em rede até o momento, o que a gente entende como uma saída possível de atendimento, né, eficaz e assertivo ali nesses casos, tá? E aí nós podemos, né, fazer essas discussões aí, né? Que rede, qual caso e como, né? Enfim, termino aqui a minha apresentação, né? Estou aberta aí para as nossas conversas. Obrigada, Cláudia, por essas considerações. Ok. Cláudia, obrigada por suas considerações iniciais. Eu quero pedir às pessoas que escrevam suas perguntas no Fórum QIA. E eu gostaria de fazer algumas reflexões, Cláudia, a partir do que você constrói. Bom, crescemos em casas em que os nossos pais ganhavam mais do que as nossas mães, tinham mais autoridade em casa, internalizamos desde cedo e crescemos numa sociedade em que os homens estão no comando. Nas empresas, nos espaços de poder. Então, a gente presume que os homens têm mais direito de estarem no comando e no controle. E aí, prestar atenção ao nosso preconceito, ou, como você disse, nas armadilhas, e corrigi-las é um desafio posto. A ideia do viés inconsciente, porque nós não controlamos o nosso pensamento, é uma realidade, e a gente precisa controlar a nossa reação quando ela se manifesta. Não é, Cláudia? Quando a gente questiona, mas ela é tão jovem e bonita e está apanhando, não é? Ou então, assim, essa mulher é louca. Quantas vezes os colegas comentam comigo, Patrícia, fala sério, essa mulher casada com esse homem há 40 anos, você tem medo dele? Não vai matar nada, não matou até hoje. E aí a gente precisa pensar como valorar esse sentimento e esse medo que é real e é concreto, não é, para essa mulher, e dar as devidas respostas. Eu fico pensando, Cláudia, eu gostaria de te provocar, fazer algumas colocações em dois eixos. O primeiro deles é o desafio que é para promotoras e promotores de justiça, para os integrantes da rede, lidarem com a mudança de comportamento daquela mulher. Em um processo criminal em que um promotor ou uma promotora de justiça atuem, eles estão diante de uma narrativa que foi feita na polícia e se deparam com essa mulher numa sala de audiência e esperam que essa mulher reproduza em todos os seus detalhes a violência que ela sofreu. Mas muitas das vezes isso não acontece. E aí, Cláudia, eu queria que você nos desse uma
umas dicas de como lidar com aquela mulher que nós sabemos que apanhou, mas que em juízo diz para a gente, olha, doutora, fui eu que caí da escada, eu que provoquei ele, ele não fez nada, ele é inocente. Então, como que nós lidamos com esse contexto? Como nos livramos das eventuais armadilhas postas nesse caso? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, como lidar e ouvir uma mulher sem revitimizá-la. É claro que, na nossa atuação, não é? O Ministério Público tem o dever de descobrir a verdade. Aconteceu um crime, né? E nós precisamos apurar a verdade. Nós não somos qualificados. É por isso que oportunidades como essas são tão caras. Nós não somos qualificados para atender essa mulher. Então, até onde nós vamos atender e ouvir sem revitimizar? O que é necessário? O que a gente poderia considerar como imprescindível? Pode dar uma dica sobre isso. E no fórum, depois tem mais debates que eu gostaria de falar. Eu queria dizer que a Deliene Gutierrez escreveu sobre as armadilhas. De fato, nosso pensamento é machista, é preconceituoso e é preciso nos policiar o tempo todo. A Roberta Marcelli coloca: sou analista do MP em Itajubá e estudo no mestrado tecnologias disponíveis e possíveis de enfrentamento à violência doméstica a partir do discurso masculino. Gostaria de saber a opinião da doutora Cláudia a respeito da integração do homem nessa rede. Quais os desafios dessa integração e da construção de outra cultura de masculinidade não pautada no machismo e no patriarcado? Tá ótimo. Quem fez a primeira pergunta aí, o primeiro comentário, Patrícia? Só que eu não anotei o nome dela. O primeiro comentário foi de Deliene Gutierrez. Tá. Uhum. Joia. Então, olha só. Primeiro, né, você coloca essa situação, Patrícia, que na verdade é bastante comum, né, da mulher diante do sistema de segurança e justiça, ela negar a violência sofrida, né? E, lógico, a gente tem também os casos, né, de muitas mulheres que nos narram que chamou, né, as intervenções do sistema de segurança e justiça e essas intervenções foram falhas, né? Porque a polícia não foi, ou porque, né, enfim, não foi ouvida, enfim, tem um campo vasto aí de questões nessa relação, né? Bom, como que é importante a gente pensar as mulheres, né, assim, e os passos que elas dão e os giros que elas dão nas relações, né? Essa relação de 40 anos que você narrou, Patrícia, né, o comentário aí, né, será que ele vai matar ela mesmo depois de 40 anos, né, assim. As mulheres, elas também desenvolvem, empreendem, né, formas de manejo e controle naquela relação. Uma das narrativas que eu li, né, vocês puderam perceber a mulher falando assim, né, eu ficava calada, eu fazia tudo que ele queria, né, então assim, o que essa mulher está fazendo? Ela também está controlando a relação, tá? Ela está controlando, inclusive, que ela sofra ataques mais violentos, a despeito de ela ter uma esperança de que ela não sofreria mais ataques violentos se ela fizesse isso ou aquilo, né? O que não se mostra verdade, né? Não se mostra uma ocorrência, digamos ali na sua experiência, mas ela faz isso com um objetivo de controle. Então, muitas vezes, quando uma mulher está dizendo assim, né, não, ele não me bateu, não, né? Eu que provoquei, ela está
dentro desse campo, assim, né? Ela está controlando. E o que ela está controlando? E ela sabe que ela controla. Ela está controlando, geralmente, um ataque mais violento, tá? Dos agressores e das agressoras. E, muitas vezes, esse ataque mais violento, que pode vir, e a gente sabe disso, né? Ele não consegue ser sustentado em termos de sistemas de proteção por nós que estamos nas políticas de atendimento às mulheres em situação de violência, que fazemos várias recomendações de segurança para elas, ou mesmo do núcleo duro que a gente chama de sistema de segurança e justiça. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para essa mulher como uma mulher que está tentando controlar aquele agressor ou agressora. Primeiro ponto. Né? E que esse controle é um controle, tá? Assim, por ironia, eficaz. Mais do que as nossas estratégias de segurança. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? E eu entendo, assim, que diante dessa situação, e lógico, identificando que há ali, né, uma tentativa de controle da mulher, de novos ataques violentos, e as nossas estratégias, digamos assim, se esvaindo, as nossas estratégias de intervenção se esvaindo, né, a gente não deve abandonar o caso, né? A gente deve sempre buscar referenciar o caso em outras políticas, né? É uma política de saúde, é a política de assistência, ou é a política, né, de direitos humanos que está especializada ali no campo do atendimento das mulheres, né? Ou outras estratégias aí, né, dentro do sistema de segurança e justiça, né? Enfim, eu entendo que a gente não deve, tipo, parar, né? A gente tem que pensar assim, bom, por enquanto eu paro, mas e aí? E além? E depois? E ali? Né? Acho que é um exercício importante que a gente possa fazer, né? Às vezes, né, a mulher pode fazer isso porque ela está, digamos, planejando voltar com o agressor ou agressora. E aí ela fala, não, isso é porque eu sou nervosa mesmo, eu fico nervosa, enfim, não é bem isso que aconteceu, não. Né? Eu que provoquei. Né? E esse voltar, gente, também é conflitivo para a gente, né, equipe técnica, porque muitas vezes a gente trabalha com a mulher, né, e aí, assim, de repente ela vai e volta, né? Nossa equipe técnica especializada de atendimento às mulheres, a gente já sabe e avisa isso para elas, né, que assim, ó, nosso trabalho continua, isso aí não é condição do nosso trabalho terminar, não, né? Nós vamos continuar e começar a problematizar com ela. Você vai voltar, mas assim, como é que vai ser? Vocês conversaram? Você colocou suas condições? Né? Quais são suas condições? Como é que vai ser isso? Né? Então, assim, existe um trabalho enorme a ser feito ali, mesmo nessa ocorrência, né, de situação. E, enfim, eu penso que casos complexos, né, assim, a gente não falar, bom, agora ela voltou, ok, então não tem nada mais a fazer. Não, sempre tem alguma coisa a fazer, né? E aí a gente precisa de se articular dentro da rede para saber o que fazer, né? Quem vai fazer. Porque o que a gente sabe também
que os casos de violações de direitos, aqui a gente está falando de violações de direitos de mulheres, mas ele poderia, vamos dizer assim, ser um exemplo que se aplica a qualquer violação de direitos humanos que a gente possa imaginar, quando as instituições recuam e não fazem intervenções, os casos, eles têm muito mais probabilidade de cronificar, e aí a gente vai vivendo loopings de cronificação do caso, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? Então, são, né, complexidades que a gente precisa pensar sempre em rede. Agora, você falou, né, Patrícia, da questão da procura da verdade, assim, né, e fazer o atendimento sem revitimizar. A gente precisa de acessar alguns construtos analíticos importantes para que a gente possa entender esses casos, né? Esses construtos analíticos importantes é entender como que as relações de gênero funcionam, como que as relações de gênero funcionam em sistemas de desigualdade, como que, né, nós somos subjetivados e subjetivados por todo esse sistema, né, patriarcal, machista, misógino, racista, classista, etarista, né? Então, assim, e aí esses construtos analíticos, a gente precisa de trabalhar com eles muito próximo, né? Senão, diante de uma mulher jovem, eu falo assim, ó, essa mulher, né, ela tem um emprego, tem recurso, ela está passando por isso aqui, né, mas isso aqui vai ser uma coisa temporária na vida dela, então eu vou atender ela assim, né, tipo, iniciar um negócio aqui e pronto, né? E aí, diante da mulher idosa, eu falo, mas que absurdo! Uma idosa está sofrendo isso do filho. Vocês entendem? Né? Então, assim, são essas análises que a gente precisa de ter, né? Ou então, se eu vou atender uma mulher, né, branca, eu vou atender essa mulher, né, de uma forma, e se eu vou atender a mulher negra periférica que faz uso prejudicial de álcool e outras drogas, eu vou falar assim, mas essa mulher nem quer o quê, afinal, né? Ela chega lá na casa e ela fica lá fumando e bebendo com o cara. O lugar é um lugar da periferia, que não sei o quê, que é ponto, que não sei o quê. Então, assim, essas desconexões, assim, né, de preconceito, de análises fáceis, tá, gente? A gente precisa de desativar na gente, né? Porque senão a gente vai revitimizar as mulheres, né, sempre, tá? A Deiliane fala, né, dessas armadilhas, são essas, né, Deiliane? Aí a gente pode conversar sobre várias armadilhas, eu já falei sobre algumas aqui, mas todo caso, né, tem ali algum ponto que nós precisamos de desconectar, né? E a Roberta faz a pergunta, assim, né, como incluir os homens na rede, como fazer esse trabalho, né? E aí, Roberta, eu tive uma grande experiência, né, de intervenção com homens autores de violência contra as mulheres, dentro de uma organização não governamental que se chamava Instituto Alban, né? Eu estou congelada? Não, né? Acho que a Patrícia congelou um pouquinho, mas vocês estão escutando bem, né? Estamos Okay. sim, estamos ouvindo Então, bem. então tá bom. E ali, né, dentro dessa organização não governamental, em 2005 nós iniciamos um trabalho, né, ainda, né, gente, dentro do Juizado Especial Criminal, não existia a Lei Maria da Penha, né, para fazer um trabalho de intervenção com homens autores de violência contra as mulheres, né. E foi uma caminhada e um encontro muito bacana, né, e hoje eu tive, inclusive, aqui
a honra de rever meu grande amigo, queridíssimo, doutor Eduardo Machado, promotor de justiça, que entrou aqui na sala nem um pouquinho antes. Não sei se ele está aí, porque hoje também é aniversário dele, e a gente, né, já fez festa aqui, em que a gente começou ali, né, no âmbito do Juizado Especial Criminal, os grupos com homens autores de violência contra as mulheres, né? E foi, gente, um momento, assim, vamos dizer, em que a gente não tinha quase nada, né? Não tinha quase referência nenhuma no Brasil, né? Tinha uma referência ali no Rio de Janeiro, né? Que também estava começando, tinha começado um pouco antes, e, enfim, nós iniciamos esse trabalho depois da Lei Maria da Penha, né? Que esse trabalho veio, vamos dizer assim, referendado, né? A partir de um lugar em específico, né? Chamado, denominado, né? Os centros de reabilitação, né, reeducação de homens autores de violência contra as mulheres, né? Um grande sonho, mas que a gente ainda não realizou. A gente precisa de uma política nacional. A gente precisa, né? Esse, assim, tipo, né? Eu espero, ainda velhinha, conseguir assistir a essa implementação dessa política, né? Mas, né, enquanto essa política ainda não é implementada em nível nacional, né, porque a gente precisa dessas diretrizes de nível nacional, nós temos muitas experiências dentro do cenário brasileiro de intervenção com homens autores de violência contra as mulheres. E essas intervenções, elas se dão, né, especialmente com práticas em grupo, né, os homens são encaminhados para os grupos, e é um trabalho, assim, muito interessante, porque são as possibilidades que a gente tem de escuta, reflexão, problematização e responsabilização desses homens. E hoje, gente, em um país dividido, com tantas manifestações extremistas, né? Assim, os cientistas políticos têm tratado, né, de um fenômeno chamado de radicalização, né? Extremismo, radicalização, terrorismo, né? Então, assim, são coisas que, vamos dizer assim, isso tem acontecido ou tem sido nomeado, né, em outros lugares, não no Brasil, em outros lugares, mas aqui no Brasil a gente também já está começando a se apropriar disso, né? Esses trabalhos, eu penso que eles têm uma função fundamental. Por quê? Porque é aquele trabalho de aproximação daquele homem que tem as ideias machistas, portanto, radicalizadas, né? De que a mulher tem que obedecer, que ele tem que chegar em casa, a comida tem que estar pronta, que a mulher não pode sair com aquele batom, entendeu? Não pode sair com aquela roupa. Então, eu penso assim que é uma urgência tão grande que a gente possa implementar essa política a nível nacional e que isso, né, traria uma proteção social imensa, não só para as mulheres, não só para as crianças e adolescentes que estão naquelas famílias, né? Mas, assim, é uma produção de uma base, né, protetiva para a sociedade. Porque, lógico, não adianta a gente ficar, né, atuando junto com as mulheres somente. Adianta muito estar fazendo essas intervenções, mas a gente precisa de seguir com mais coisas. Isso, eu não quero que esses trabalhos, gente, eles sejam vistos, encarados também como assim, a salvação de tudo, é isso que faltava, a salvação de tudo. Não, não é, não, é só um caminho. É um caminho que a gente tem que seguir, é um caminho a mais que a gente tem que seguir,
né? E tem dificuldades, tem questões, tem a formação técnica, né? Que é muito desafiadora, né? Enfim, é uma discussão à parte, é uma outra conversa, viu? Só para falar sobre esse trabalho de intervenção com homens autores de violência contra as mulheres. Obrigada, Cláudia. Nós temos várias outras perguntas. Eu gostaria, então, vou reproduzi-las aqui e também vou comentar que nós temos o grupo de articulação de rede de Governador Valadares está nos acompanhando, e a doutora Carla, que é a coordenadora desse grupo, que é uma promotora de justiça muito atuante, está comentando que a CEAPA, né, está presente. A CEAPA é uma das políticas públicas que trabalha com os homens autores de violência, e, de fato, é muito importante o fomento dessa política pública específica. Então, vamos lá. Eu gostaria, doutora Cláudia, que a senhora falasse um pouco também sobre a violência psicológica, sobre a nova figura do crime de violência psicológica, que é a ideia de causar dano emocional, que veio na lei, não é? A gente já tinha a figura da violência psicológica prevista como uma das formas de violência da Lei Maria da Penha, mas aí veio a figura do crime, como não banalizar, como interpretar esse crime, como agir assim. Eu gostaria da sua visão. E também, bombando aqui o nosso fórum de perguntas, a gente tem a Thaís de Castro Prates, coloca: bom dia a todas e todos e todes. Parabenizo as profissionais envolvidas na realização dessa importante atividade. Doutora Cláudia, peço por gentileza que traga mais informações acerca do público LGBTQIA+, em relações homoafetivas, pois sabemos que as notificações oficiais podem ser falhas e invisibilizar essas mulheres que também sofrem violência de toda espécie. Perfeita pergunta, Thaís, obrigada. Débora, a Débora Nunes afirma: a rede é importantíssima no atendimento às mulheres vítimas de violência, mas nas tentativas de discussão de caso é tão complicado, porque cai nas armadilhas dos julgamentos a essas mulheres. Acho até, né, Cláudia, os integrantes da rede são integrantes dessa cultura, dessa sociedade, e, enfim, para todos nós o desafio é sempre grande. Thaís volta para dizer também, né, porque Thaís de Castro havia falado do público LGBT, e ela volta para dizer o seguinte: doutora Cláudia, por gentileza, aborde a importância dos grupos sociais organizados e as organizações da sociedade civil para a rede de atendimento no combate à violência contra as mulheres, principalmente em cidades do interior do estado de Minas, grupos que trabalham com a pauta de mulheres. A Juliana Lemes coloca para a gente: bom dia, estou em Teófilo Otoni, acompanhando as discussões. Por conta do trabalho, estou mais como ouvinte, mas não sei se foi falado, e eu gostaria de uma fala da professora sobre a imensa dificuldade de acesso às mulheres rurais. Está aí um desafio posto, né? Em razão da falta de estrutura no interior do estado. Concordo com a fala da Deliane, justamente por essas constatações é muito complicado o enfrentamento. Gratidão, doutora Patrícia, por nos acompanhar nessa empreitada. Parece não ter fim. Denise Guimarães coloca: bom dia, sou oficial da promotoria do júri, que tem competência exclusiva aqui em Belo Horizonte para os inquéritos policiais e ações penais relativas ao feminicídio. Peço perdão pelo atraso, se não foi falado, gostaria de saber se há algum tipo de atuação itinerante, onde as instituições vão até locais, regiões e bairros com alto índice de violência contra as mulheres, baseado nas estatísticas de boletins de ocorrência ou outro meio de comunicação. Denise doutora Cláudia, uma oficial do Ministério Público que faz um trabalho maravilhoso, é uma grande parceira, inclusive você conhece ela, né, pelas nossas atuações, e aí eu tomo a liberdade de comentar que a gente tem a central de monitoramento, que é uma conquista recente, e, por exemplo, nós analisamos em Belo Horizonte o Barreiro como um lugar de maior número de feminicídios consumados e Venda Nova, feminicídios tentados. A gente tem, de fato, esse desafio. Deliene volta para dizer: além da violência doméstica, as mulheres têm que enfrentar a violência institucional, perfeito. A Andressa Cristina fala: cresci nesse ambiente
e agradeço por não ver isso como certo. Infelizmente, minha mãe não despertou ainda. E a Roberta Marcelli comenta, perfeito, doutora Cláudia. Pronto, Cláudia, pode ir, então. Ótimo. Então, olha só, sobre a violência psicológica, né? Aí eu vou ler só o início de uma narrativa aqui para vocês entenderem e localizarem, né? Ainda evito me expor, ser vista por ele. Ainda tenho medo. Isso aqui é a presença na vida das mulheres. Muito tempo isso fica presente, muito tempo. Muito tempo fica presente esse medo, esse acanhamento, essa evitação de determinados lugares, a evitação de, por exemplo, estar em locais públicos, né? Às vezes eu atendo aqui na minha clínica particular mulheres, às vezes jovens, né? Elas falam, eu não consigo mais ir numa balada, eu tenho medo de encontrar com ele, né? Eu não consigo me relacionar. Eu tô com medo de homem. As pessoas chegam perto de mim, eu não quero, não quero falar, não quero me relacionar. Eu não consigo confiar em mais ninguém. Isso são, assim, falas recorrentes. Recorrentes. Então, a caracterização, gente, da violência psicológica, assim, né? Agora, né, como um tipo penal, né, assim, na minha perspectiva, foi muito comemorada. Tem questões? Tem. A gente está criminalizando as coisas, cada vez mais criminalizando? Sim, estamos. Né? Isso é uma questão que a gente precisa pensar dentro da nossa estrutura social, histórica. Mas, né, eu vi e leio, né, essa nova tipificação como uma questão de justiça muito importante para as mulheres, mas muito importante, né? E como que isso pode ser feito, gente? Isso pode ser feito, né, a partir dos relatos profissionais, né, dos documentos técnicos profissionais das técnicas que estão nos serviços especializados de atendimento das mulheres, né? Chama a gente. Chama a gente lá no Cerna. O outro também que eu falei, né? A Débora falou da questão da rede, a dificuldade de ler, né? De fazer as discussões dos casos dentro da rede. Débora, eu sei, esse é o meu cotidiano de trabalho. Chama a gente. Chama a gente lá no Cerna para participar junto com vocês, tá? Para fazer essas discussões, né? De forma virtual, estamos aí, né? Para se conectar, né? Nos conectarmos com vocês, tá? A Thaís fala, né, do público LGBTQIA+, e da importância, né, das organizações das mulheres, né? Então, Thaís, olha, é uma realidade no Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência chegar mulheres que são lésbicas, a gente atende mais em menor quantidade, que estão em relações, então, né, homossexuais. A maioria das mulheres, né, que chegam, elas estão em relações heterossexuais, a maioria também são mulheres cis, aparecem poucas mulheres trans, né? Público não binário não aparece, né, assim, mas deveria aparecer também lá, né, para que a gente possa fazer esse atendimento. E são especificidades, gente, que a gente precisa se apropriar delas, né? E é muito importante que as equipes estejam abertas, né? E sistema de segurança e justiça, sim, mais aberto ainda para fazer
acolher mesmo, né, as denúncias do público LGBTQIA+, tá? Porque realmente, né, assim, é o público muito vulnerável para sofrer a violência institucional que a Deliane cita, né? O que é a violência institucional? Ela é, né, nada mais, nada menos do que a incapacidade das instituições acolherem as pessoas dentro dos seus sistemas de diversidade e pluralidade, né? Essa é a violência institucional, né? Então, assim, eu vou, né, praticar a violência institucional sempre que eu, né, não tenho recursos em termos de expertise para fazer ali aquele atendimento adequado, né? E em relação aos grupos de mulheres, né, assim, é interessante pensar que o próprio movimento feminista, o movimento de mulheres, ele sempre se organizou a partir dessas estratégias de grupos, às vezes mais institucionalizado e às vezes menos institucionalizado, né? Mas vamos dizer assim, é uma posição, né, dentro aí dessa dinâmica da organização civil, né, muito importante, muito potente, mas muito, gente, né, e assim, e o que a gente tem hoje, né, assim, com certeza é a luta dessas mulheres que já estiveram organizadas e estão ainda hoje, né, organizadas em vários grupos, né? Então, assim, eu faço todas as referências a essas articulações e a esses grupos, porque são uma potência importantíssima, né? E que a gente precisa de sustentar na nossa sociedade, né? Às vezes são grupos que passam por muitas questões, muitas dificuldades, até a dificuldade de sustentabilidade mesmo, né? Econômica, de tempo, de um mundo de coisas. Mas, assim, eu sou a favor de imprimir ali, né, uma importância muito grande para esses grupos. Infelizmente, no cenário brasileiro, isso não é visto com essa importância. Mas, no cenário assim, da Europa, no cenário, por exemplo, dos Estados Unidos, né, assim, tem muitos grupos, muitas organizações de mulheres que participam de forma integrada e de forma, vamos dizer assim, reconhecida, né, com essa importância social aí junto com todo o funcionamento das políticas públicas, né? Mas, enfim, uma boa lembrança, viu, Thaís, sobre, né, a importância desses grupos. A Juliana falou das mulheres rurais, né? Realmente, Juliana, tem dificuldades. A dificuldade, vamos dizer assim, de acesso. Mas você sabe que tem uma política com a qual a gente troca muito, que é a política mais territorializada que nós temos, que é o SUS. E aí a gente tem a figura, né, das ACS, das agentes comunitárias de saúde. E elas conhecem todas as famílias da região. E elas são um apoio fundamental para quando a gente precisa de fazer esses mapeamentos, sabe? Das mulheres rurais, dos atendimentos. Então, assim, a gente tem sempre, eu vou dizer para você, sempre, sempre, eu acho que isso é alguma coisa que se consolidou de uma forma diferenciada no SUS. Esse apoio, né? Quando a gente liga, assim, né? Aqui, a partir do nosso trabalho do CERN, quando a gente liga e fala, tem uma mulher, né, ela está na zona rural, não sei o quê, vão lá, a ACS vai, a ACS nos retorna, a ACS, né, marca
para ela idas para o posto de saúde com mais frequência, para que a gente possa fazer intervenção no caso. Então, eu penso que a gente conta muito, sabe, com essa estratégia aí do SUS. E quando a gente está pensando ali, né, nas mulheres rurais, assim, né, há possibilidade, sim, de intervenção com elas, né? A gente atende também mulheres que estão, às vezes, em locais um pouco mais isolados. Há dificuldades. A dificuldade, por exemplo, da conectividade do sinal de internet, né? Tem um caso que é referenciado por uma técnica nossa, que assim, para ela atender a mulher tem que sair lá da casa onde ela está e ir para um lugar lá mais alto para conseguir pegar o lugar da internet, mas vai, sabe? Para ela ser atendida, para ela ser orientada. Então, assim, há estratégias, né? E cada caso é um caso. Às vezes tem uma dificuldade da questão do acesso, mas ainda há possibilidades. A gente tem que, né, pensar aí juntas e como fazer essas intervenções, né? A Denise fala, né, da questão do feminicídio. Então, o feminicídio é um problema, vamos dizer assim, dentro e à parte, né? Dentro porque está na mesma raiz, né? O feminicídio, ele também um crime motivado pela violência machista, né? É o momento em que a mulher tenta romper com a relação, né? Tenta subverter, como a Rita Segato diz, né? E ali, né? Aquela pessoa que tem a ideia de que é dono da outra, né? E entendendo que, né? Não existe mais vou falar uma palavra educada, uma gestão daquela relação, né? Mata, tenta matar, né? E esse é o feminicídio, né? E citando novamente a Rita Segato, né? Ela tem um conceito, né? Que é o conceito de duenidade ou lordship, ou, né? Que é o sentimento de propriedade, né? Sobre a outra pessoa. E ela faz, inclusive, uma análise interessantíssima, pensando como isso é um traço, né, de todo o nosso processo de colonização. E é isso, né? Assim, a gente precisa realmente de atuar de forma mais precisa e organizada diante dessas coisas. Mas, assim, né? A boa notícia ou a má notícia, né? É que atualmente lá no Cerna o número de mulheres que estão sendo atendidas, que chegam no serviço após uma tentativa de feminicídio, é muito alto. É muito alto. E aí, por isso que eu estou falando, né? A boa e a má, né? A boa que é porque elas estão, digamos assim, amparadas em um serviço, né? E a má é porque chegou nesse nível, né? De tentativa de feminicídio. E aí, gente, falando em tentativa de feminicídio, né? Eu acho que tem uma outra questão, assim, né? Que é o desafio de caracterizar isso, né? A doutora Patrícia segue vários casos conosco. Não sei se você lembra, Patrícia, um caso, né, do interior em que ele colocou fogo na casa e a mulher estava lá, né, junto com a filha e, tipo, foi lesão corporal, né? Então, assim, né, assim, a caracterização disso, né, gente, ainda é um dilema, né? Então, assim, se a gente está um pouco assustado com os números que a gente vê, tem mais, né? Tem mais. Então, assim, é um trabalho à parte que a gente precisa de fazer, né? Enfim, essa é uma questão. Acho que eu falei todos. Falei.
falou sim, Cláudia, e eu tenho mais perguntas sobre só comentando, né, sobre os desafios relacionados às mulheres da área rural. A Juliana faz um trabalho em Teófilo Otoni do grupo Mulheres Livres da Violência, e esse é um trabalho muito interessante que parte não especificamente da violência, mas parte da necessidade de empoderar as mulheres, de fortalecer a rede de proteção das mulheres rurais, debater temas importantes para a autonomia, para o conhecimento, para o reconhecimento do papel da mulher na sociedade, dos direitos que ela tem, e também, claro, do direito a uma vida livre da violência. É um trabalho muito interessante, a partir de fardas, é algo que a gente tinha que até institucionalizar. Sobre a questão do desafio também, né, Cláudia, que você pontua, como eu comentei no início, graças a Deus nós somos parceiras, né, de trabalho, e a gente às vezes se depara com contextos de extrema violência física, e você imagina incendiar uma casa com a mulher e a criança dentro, e que o sistema de segurança pública e o sistema de justiça entenderam por uma punição menor ou um enquadramento daquele caso como lesão somente. Esse é um desafio posto, e a necessidade da gente enxergar e integrar com a rede, e pegar, às vezes, exemplos como esse para mudar essa visão, e isso às vezes acontece também aqui, em Belo Horizonte. Agora eu quero comentar que Brenda Gonçalves de Carvalho colocou: bom dia a todos, ótima palestra, muito interessante a temática. Sou estagiária do MP, a abordagem acerca da violência doméstica é muito importante para os estudiosos do direito. Gostaria de perguntar, no que tange, quais as possíveis medidas a serem tomadas para as vítimas que são dependentes de seus maridos e companheiros. Existe, por parte do governo, programas como Mulher Protegida, ela colocou entre aspas, entre outros, que fornecem auxílio financeiro. Além dessas medidas, quais poderiam ser tomadas ou aplicadas para a recolocação da vítima de violência no mercado de trabalho? Nossa, uma pergunta excelente, né, Cláudia? Para você desenvolver, a gente até complementa. A Adriene Lopes Santos também vai nessa linha e põe: o desenvolvimento da autonomia das mulheres é um desafio, seja afetiva ou econômica, sendo uma estratégia de rompimento da situação de violência. Percebe-se a necessidade de ações ou projetos nas políticas públicas, principalmente no que se refere à autonomia financeira. Essas duas, Cláudia. E aí a gente já vai, né, até caminhando para o fim, mas já temos um tempinho. Então, acho que é muito importante, né, realmente, tanto aí as colocações da Brenda quanto da Adriene, né? Em relação, gente, às questões, assim, da dependência econômica, né, assim, é uma história à parte, assim, né, e antes, quando a gente trabalhava nesse terreno aí, né, da violência contra as mulheres, e aí eu estou dizendo nós, né, assim, mulheres feministas, né, a gente julgava que a dependência econômica era uma das principais amarras, continua ainda hoje uma das principais amarras, né, e que resolvendo a questão da dependência econômica, a gente resolveria a questão aí, né, das mulheres em situação de violência. Mas, né, lógico, depois a gente foi entendendo que a questão ela é bem mais complexa, né, e hoje a gente fala, inclusive, dos danos, né, psicológicos, danos emocionais, de estar, né, durante muito tempo dentro desses contextos aí de violência contra as mulheres, né. E, enfim, e hoje, inclusive, tem, né, o que a gente pode chamar também de uma dependência emocional, né, às vezes a dependência econômica não está presente, mas a dependência emocional, né, entendida aí como toda essa articulação com um sistema de valores, né, de manutenção de um casamento, como que vai ser, né, minhas filhas e filhos sem um pai, né, sem um casamento, muitas questões aí que estão envolvidas, né, nessa né, denominada assim, né, dependência emocional.
Então, esses são questões, assim, né? E a gente tem que andar muito para a construção de estratégias, tanto de um lado quanto de outro. De um lado, né, assim, tem o trabalho que eu desenvolvo hoje, né, junto com a equipe, que está muito ligado nisso, né, ao fortalecimento das mulheres, ao resgate da autonomia, da autoestima, né? Então, assim, tem todo um trabalho, digamos assim, de fundo emocional que é feito pela equipe e que é fundamental para que as mulheres possam realmente ressignificar as suas trajetórias e fazer, né, um novo caminhar ali. Em relação à questão das questões financeiras, econômicas, a gente tem, né, o sistema do SUAS, né, especialmente CRAS, CREAS, que faz uma organização da questão do acesso, né, a recursos, pensando aí os recursos econômicos, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade. Alguns municípios, né, têm, por exemplo, a figura do chamado aluguel social, que pode ser, né, estendido também a mulheres em situação de violência, mas nem todos os municípios têm essa estratégia, né, de aluguel social. Às vezes o aluguel social está ali, né, nas normativas, muito mais relacionados com situações de desastres, catástrofes, né, que pessoas, porventura, tenham passado e aí teriam direito de fazer o acesso a esses recursos, né? E, logicamente, então, a gente também não tem isso dentro da, da arquitetura e da política de direitos humanos, né? Essas estratégias. Então, assim, são outras políticas que são acessadas para fazer essas composições ou essas proteções, né, econômicas aí dos casos, né? E o Estado de Minas Gerais tem um programa em especial que se chama A Vez Delas. Ele é um programa de empregabilidade para mulheres em situação de violência. E como que ele funciona, né? Ele funciona com uma organização, né, ali, tanto da CDESE quanto da SUBT, que é a secretaria, né, Subsecretaria de Trabalho e Emprego, que formularam esse programa de conexão das empresas e, portanto, né, as empresas disponibilizam vagas em específico para mulheres em situação, para a contratação de mulheres em situação de violência, e nós, né, fazemos ali todo o preenchimento de currículos daquelas mulheres nesse programa para que esses dados sejam cruzados e as mulheres possam ser acessadas por essas empresas, né? Então, assim, são vagas em específico, tá? Para mulheres em situação de violência, e nós fazemos a inclusão ali dos currículos das mulheres nessa estratégia de organização aí de vagas, né, com determinadas empresas conveniadas, tá? Conveniadas, assim, né, que disponibilizam ali as vagas para a contratação desse perfil de mulher em específico, né? É um programa que iniciou no ano passado, né? E aí ele já tem também projetos de expansão para o estado de Minas Gerais de uma forma mais organizada a partir de 2023, né? Por enquanto, a gente está fazendo os afinamentos, né? Aqui mais no âmbito de Belo Horizonte, região metropolitana, então tem também essa perspectiva de ampliação para outras cidades de Minas Gerais. Tá? Cláudia, ainda sobre... É interessante, né, o debate, porque vão aparecendo os temas que são mesmo muito importantes na compreensão do fenômeno da violência sofrida por meninas e mulheres. O medo, né? Quando lá atrás você estava colocando, né, que uma mulher
ao mentir ou omitir a violência que sofreu em juízo é uma estratégia, muitas das vezes, de proteção que ela se vale, porque ela tem medo do agressor, e aí as pesquisas, né? As pesquisas data Senado, daquele recorte histórico, né? A cada 2 anos, está lá sempre pontuado quais o principal fundamento de uma mulher não acionar nenhum órgão público quando ela sofre violência. Ou então, por que ela volta atrás? Liderando sempre, são esses 2 temas, o medo e a dependência econômica, e a gente coloca emocional também. São esses grandes desafios para a compreensão dessas reações. E aí, no programa, né, a ideia de desenvolvimento de políticas públicas eficazes que amparem as mulheres em situação de violência, a gente ainda está muito atrasado no estado de Minas Gerais. Existe esse programa, mas ele é um programa que ainda está caminhando, como Cláudia pontuou, né, a vez delas. A gente tem, em muitos municípios, a ideia do aluguel social, e, na minha experiência, muito no âmbito da vulnerabilidade, e alguns municípios conseguem colocar a situação da mulher em violência como um requisito que qualificaria a celeridade da demanda, mas isso também não é algo estabelecido. A gente tem alguns projetos de lei em andamento na Assembleia para pensar num benefício para as mulheres em situação de violência, quais os critérios, como pensar. Nós vivemos nos últimos tempos um empobrecimento da população, o aumento da violência, então isso tudo atinge as mulheres, né? Isso porque a gente não entrou na pandemia, né? Que quando a Cláudia começou, já falou, bom, a gente está no pós, está no antes, várias pessoas testando positivo ainda. Eu fiz o teste essa semana, mas não estou. E aí a gente fica nesse limbo, né? A ideia da pandemia que a gente não vence ainda, as dificuldades econômicas, o empobrecimento, a violência, enfim, não nos faltam desafios e ainda temos muito a caminhar. Por isso que é tão importante a ideia de rede e debates como esse. Eu vou ler ainda 2 mensagens que a gente teve aqui no nosso chat. Um da Juliana, comentando, né? Doutora Patrícia, obrigada por lembrar da nossa iniciativa. O MLV, que é Mulheres Livres da Violência, está sendo expandido em outros municípios do interior, justamente para apoiar mais mulheres rurais e ou mais isoladas. Para quem quiser conhecer, o Instagram é @projetomlv. Ela é policial, né? Estou policial há 12 anos, e é uma excelente policial, terminando doutorado em Política Social na UF, com pesquisa sobre feminicídio na região. A Débora Nunes pontua: sou estagiária do MPMG, passei em 2021 por uma situação com meu ex-marido, e que experiência péssima e constrangedora, me senti culpada dentro da delegacia de mulheres da minha cidade, e o deferimento da medida protetiva, que deveria ser em 48 horas, chegou a 15 dias. Uso minha situação para encorajar mulheres que passam por essa situação, mas não é fácil. Já estamos com o emocional abalado e ainda não existe um acolhimento institucional pelos órgãos que deveriam amparar a vítima. Então, Débora, nossa solidariedade a você. E aí, como Cláudia colocou o CERN à disposição, e eu vou colocar o CalVD à sua disposição também, porque a gente tem um trabalho voltado à articulação em rede e melhorias, né, na lógica de a gente tentar mudar essa cultura que naturaliza a violência e que não dá as respostas adequadas e que a gente espera. A Thaís comenta que ela representa o grupo Mulheres Organizadas do Mucuri, GEMON, que eu tive a alegria de conhecer na semana passada, na cidade de Teófilo Otoni. Nesse mês, ela me conhece, nesse mês tive a oportunidade de conhecer a doutora Patrícia e trocar muitos conhecimentos. Foi um bom diálogo, muito proveitoso. Não sei se haverá tempo hábil, mas seria importante trazer o diálogo, a dificuldade da realização do aborto legal como consequência do estupro, por questões relacionadas à religiosidade e crenças. Nossa, Thaís, a gente teria muito que falar sobre isso, mas já está lançado aqui o desafio para o nosso próximo debate englobar esse tema. A Débora, fechando aqui, a Débora coloca: os abrigos provisórios são de extrema importância, mas é um desafio o trabalho para que, no tempo hábil, as mulheres deixem o abrigo conforme as demandas. Exatamente, Débora, a ideia de
acessar o abrigo como local de proteção de uma mulher que não pode voltar para casa, senão ela vai ser vítima de feminicídio, é um desafio acessar. Mas é um desafio enorme, Cláudia tem muita expertise nisso, construir a saída desse espaço. Né? A Adriene comenta, aqui em Teófilo, a mulher vítima de violência tem prioridade no benefício eventual do aluguel social. Isso é um ponto muito bom. Daniela Martins Furtado de Souza pontua. Após tentativa de feminicídio, é preciso que as instituições de proteção e justiça defendam e acreditem na mulher e nos relatos de seus filhos. Caso contrário, o feminicídio será consumado com o tempo. A atuação do Estado é fundamental para frear e controlar o agressor. Então, com isso, Cláudia, são essas últimas considerações. Eu passo a palavra para você, para as respostas e para a gente ir caminhando para o final. Então, eu gostaria de comentar aqui, né, nesse momento final, gente, a questão dos abrigos, né, assim, realmente é uma política também que precisa avançar, né, ela é uma saída importante para alguns casos, tá, mas eu acho que a gente precisa conversar muito, assim, sobre essa questão do abrigamento, porque definitivamente, se eu abrigo uma mulher em um dia, no outro dia eu já tenho que estar pensando como que eu vou desabrigar. Então, e fazer isso, sabe, gente? Porque, e aí eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu converso, né, com muitos municípios e o pessoal fala assim, precisamos abrigar. Como, vamos dizer assim, o fim da estrada, né? Mas não é o fim da estrada, entendeu? Assim, é o início de outras intervenções, inclusive mais complexas, né? E muitas vezes é possível e necessário fazer intervenções, no caso, antes de fazer o abrigamento, né? Então, assim, é um terreno de complexidade à parte, assim, que eu acho que realmente caberia uma discussão mais, assim, organizada. Mas uma boa saída, né, seria a própria organização dos municípios em consórcios, assim como a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, a Casa Sempre Viva, que faz parte do consórcio Mulheres das Gerais, que me parece que são 12 municípios que são consorciados atualmente na casa. Então, é uma estrutura só, né, digamos assim, que funciona aí a partir da cotização, né, dessa política, que é, lógico, né, uma política cara, porque é uma política que tem que manter ali, né, equipe técnica, 24 horas, enfim, ela e com todas as suas complexidades, né, porque são as mulheres, também são os filhos das mulheres, né, às vezes, né, algum parente que vai também, né, a mãe também ameaçada, enfim, cada caso é um caso, né, e vocês falando aí, né, da organização das mulheres e também perguntando sobre a questão do aborto legal, né? É isso, né, gente? Os direitos das mulheres estão aí, né? Mas a gente ainda tem muitos gargalos da questão da garantia deles, né? Mas é muito importante que inclusive, né, os próprios movimentos são as fontes fidedignas de fazer esses relatos dessas violações, né? E no caso, né, do aborto legal, assim, a gente nunca discutiu isso na sociedade brasileira, né? Engraçado, é um assunto que não sai, né? Não sai nas mesas de bar, nos encontros de amizade, de família, né? Fica mesmo na formação profissional, assim, né? Eu sou professora de psicologia, eu sou uma das poucas que faz essa discussão dentro da sala de aula, né? Ficou tipo um assunto proibido de ser dito, né? Enfim, mas a gente tem, né, as nossas normativas aí, enfim, a gente precisa também de circular essas informações relacionadas com as possibilidades de acesso a esse direito, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito também nessa linha, né, de garantia desse direito. Obrigada, Cláudia. Eu acho que eu
vamos encerrar a nossa participação. Quero passar a palavra para você encerrar. Da minha parte, eu quero agradecer a você, agradecer a presença, a paciência e o interesse de todas as pessoas que estiveram conosco. Dentre muito que nós aprendemos nessa manhã, eu quero destacar a frase que você colocou. O resgate da autonomia e da autodeterminação das mulheres é emocionante, de fato. Não é? Quem lida com violência doméstica, como nós, que trabalhamos 24 horas por dia nessa temática, a gente ainda tem a capacidade, graças a Deus por isso, né, de nos emocionarmos quando a gente recebe. Né? Outro dia eu recebi um áudio de uma mulher dizendo: doutora, se eu soubesse que a resposta vinha e que era possível sair desse contexto, eu não tinha demorado 25 anos para tomar uma atitude. Então, assim, era um caso que envolve violência contra a idosa, mãe, filho, irmão. Então, assim, de fato é isso. Quero aproveitar isso para te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você realiza há tantos anos, né? Desde de pensar numa abordagem aos homens, antes mesmo da Lei Maria da Penha, isso não é pouco. Depois o trabalho de estruturação e organização que você fez e faz no Cerna, que deu um colorido totalmente diferente a esse espaço que, de fato, é um ganho para as mulheres em Minas Gerais. Quero dar um abraço carinhoso e de agradecimento a todos os integrantes da rede que estão aqui e que, de fato, se dedicam a essa causa e a evitar o feminicídio. Então, muito obrigada, e Cláudia, para suas considerações finais. Os agradecimentos são todos meus, né? Assim, a Patrícia disse aí no início da nossa conversa aqui, né? Acho que são raras as semanas que a gente não conversa, né, Patrícia? Pelo WhatsApp. Enfim, a gente tem realmente trocas muito importantes, muito potentes, de pensar os casos, de fazer articulações, né, de proteção para as mulheres a partir de diversas complexidades que a gente atende no nosso cotidiano, né? E me colocar também à disposição de vocês, né, para que a gente possa ser incluídas aí nas articulações que vocês fazem, né, nas diversas cidades de Minas Gerais, né? Muito bom estar aqui com vocês e só tenho a agradecer, né? Espero que tenham gostado e podem me chamar novamente que eu estou à disposição. Obrigada. Então, está encerrada a nossa ação. Bom dia, boa tarde a todos.